Graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu sou Guilherme Carradori, para quem não me conhece, eu sou casado com a Patrícia, nós somos missionários e hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem da noite de esperança. Nós estamos no mês de setembro, falando sobre a série de mensagens Primavera para a Vida. E como toda primavera antecede o inverno, nós precisamos meditar num texto bíblico da parábola do semeador, muito pertinente para o momento. E eu acho muito interessante porque através dessa parábola nós vamos conseguir entender alguns aspectos da semeadura e também da vida cristã para que a gente possa ter uma primavera bem florida na nossa vida. O texto que nós vamos fazer menção é de Mateus, capítulo 13, do versículo de 1 a 9, que diz o seguinte, vamos fazer a leitura aqui. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que legal esse texto, falando sobre semeadura. E é através desse texto que nós vamos estar meditando nessa noite da esperança. O Evangelho ele é escrito por Mateus, como o próprio autor já menciona. Mateus ele era um coletor de impostos, né? Como nós bem sabemos. E Mateus ele apresenta 5 sermões de Jesus. Olha que interessante. Jesus, né, nos dá 5 grandes sermões no Evangelho de Mateus. Porém, o mais conhecido é o Sermão do Monte. E neste sermão do capítulo 13, nós vemos ali, mais ou menos, em torno de 5 parábolas, 5 ensinamentos de Jesus. Sendo que, nos capítulos anteriores, Jesus já estava alertando as pessoas que estavam próximas dele sobre os falsos ensinamentos do povo judeu, que eram contrários àquilo que Jesus entendia ser, né, de fato, algo ministrado por Deus. E nesse mesmo texto que eu fiz menção, o evangelista Lucas e o evangelista Marcos também relatam sobre ele. Essa é uma pequena introdução para a gente poder entender melhor esse texto do capítulo 13. Antes de nós analisarmos a parábola em si, nós precisamos identificar os personagens que nela estão envolvidos. O semeador. O semeador, a princípio, é Jesus. Obviamente, não apenas Jesus lança a semente, como também todos os seus seguidores. Olha que legal! Nós, como seguidores de Jesus, também podemos nos identificar como esse semeador. A semente é a palavra de Deus. Ou seja, então, o que nós vamos semear é a palavra de Deus. E os solos são as pessoas que vão ouvir a nossa mensagem. Eu, como missionário, né, eu estou mais na linha de frente e, geralmente, nós estamos sempre lançando essa mensagem. Mas isso não impede de que a igreja, no seu contexto geral, também faça isso. Dando continuidade, nós vemos, né, alguns aspectos no texto bíblico. O versículo 1, do qual eu fiz leitura, que diz o seguinte: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. Olha,
aquele mesmo dia faz referência ao texto anterior de Mateus 12:46. Saindo Jesus de casa, provavelmente ele estava na casa de Simão. E quando ele se assenta à beira-mar, ou seja, é o mar da Galileia, e havia nesse mar alguma encosta, algum morro, onde as pessoas que estavam ali, a multidão, gerava um aspecto de um teatro. Ou seja, quando a gente vai no cinema, tem a tela lá no fundo e tem, né, as poltronas subindo. Né? E isso fez com que Jesus pudesse falar para toda a multidão, para todas as pessoas que estavam ali próxima dele. Ou seja, quando Jesus está ali, senta no barco, na beira da praia, as pessoas estão próximas dele, ele está falando como se fosse um anfiteatro. Olha só que interessante. Olha, essa sacada, esse aspecto de Jesus é muito legal porque ele consegue propagar a mensagem de forma que todas as pessoas que estão próximas deles consigam ouvir aquilo que ele está falando. No versículo 2 diz o seguinte, vamos lá. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Olha só como faz total sentido aquilo que eu falei do versículo 1. O versículo 2 é uma continuação do que Jesus estava falando. Né? Então aqui Jesus está no barco e os ouvintes estavam à beira do lago como se estivessem em um anfiteatro. Ou seja, é um complemento do versículo anterior. No versículo 3, a gente já começa a identificar algumas coisas do que Jesus está fazendo ali. Primeiro, ele está ensinando parábolas. E depois, ele fala que o semeador saiu a semear. Como eu falei anteriormente no vídeo, a gente vê que, vamos lá, vamos dividir esse versículo para que a gente possa entender ele melhor. Parábolas. As parábolas são histórias simples da vida diária que ilustram uma verdade ética e religiosa daquilo que Jesus estava vivenciando. Ou seja, Jesus estava ensinando as pessoas que estavam próximas deles em forma de parábolas, ou seja, por meio de coisas do cotidiano. E ali Jesus começa a ensinar, começa a colocar em prática aquilo que ele entende e aquilo que nós sabemos hoje muito bem, que é da parte de Deus, para que as pessoas que estão próximas a ele possam entender de fato como é a vida do reino de Deus na terra. E Jesus ensina as pessoas. O semeador, como eu falei, é a figura de um agricultor, o que nos faz pensar na agricultura ser algo significativo e familiar para as pessoas que estavam ouvindo. Ou seja, Jesus pega o cotidiano das pessoas, ali provavelmente tinham agricultores, tinham artesãos, tinham pessoas simples, e ele usa esse exemplo para que essas pessoas entendam no seu linguajar, na sua rotina, o que Jesus está falando ali para elas. Isso é muito interessante porque é o contexto diário de cada uma das pessoas. Falando do semeador, e depois ele fala que saiu a semear, ou seja, o agricultor tem pela sua função semear a semente que ele quer colher na sua primavera. Ou seja, quando ela cresce, ela está, né, apta a ser colhida, Jesus ele faz essa analogia de semear, ou seja, a pessoa vai colher aquilo que ela plantou. E aqui no versículo 3, o saiu a semear indica o quê? Uma ação. Aqui não está especificando para qual terreno ele está indo, o semeador, ou o que haveria de encontrar lá. Simplesmente saiu a fazer a sua obrigação. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma aplicação para nós. Para que na primavera possam ter flores a serem colhidas, ela precisa dos seus meses anteriores ter todo um preparo para que quando chegar nessa estação a gente possa fazer, né, a colheita. É interessante que
Muitas vezes o processo ele é um pouco cansativo, doloroso, mas o resultado ele é lindo e ele é satisfatório. Nós não queremos passar muitas vezes por esse processo. O processo do preparo para o plantio, do preparo da terra para ser plantada, da semeadura em geral, do tempo de espera para que germine e cresça, do tempo onde possam aparecer ervas daninhas no meio e a gente não queira, né, estar ali cuidando de tudo que está acontecendo nesse período. Porém, esse tempo ele é necessário na nossa vida. Nós podemos fazer uma analogia e chamarmos isso do processo de santificação também, porque no processo de santificação que nós precisamos ser moldados, precisamos ser trabalhados por Deus para sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Voltando para o texto em questão, o versículo 4, ele diz o seguinte: E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Olha só que interessante. Quando a gente vai semear, muitas vezes a gente só quer semear em solos que são maravilhosos, em que são férteis, mas só que nós não temos condição de saber se a pessoa que vai ouvir a palavra que nós vamos semear, ela é um solo fértil. Porque como o Senhor falou, a gente precisa sair para semear. Quando o agricultor ia para o campo semear, obviamente, na sua trilha que percorria, ele tinha que pisar em algum lugar. E, de tanto pisar no mesmo lugar, aquele lugar ficou um solo duro. Por quê? Porque pisou várias vezes ali. Por esse motivo, esse terreno ele pode estar duro. O que impossibilitava a semente de entrar na terra e frutificar. Ou seja, trazendo para os nossos dias, para aquilo que a gente vivencia, esse aspecto do coração duro, nós podemos fazer uma analogia com aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas que ainda não se decidiram. Elas estão à beira do caminho, com seu coração ali petrificado. Elas são pessoas que são amigas do Evangelho, mas elas ainda não se decidiram ser amigas de Deus. E na vida missionária, muitas vezes nós vamos encontrar muito solo duro, muito solo que não quer dar abertura para aquilo que Deus pode fazer na vida dela. Na nossa vida, muitas vezes, o nosso coração também vai estar duro, que a gente não vai querer deixar ser trabalhado por Deus. E essa semente que foi lançada, pode ser que ela seja, sim, né, tragada por aquele que sempre está lutando contra nós, que é Satanás. Infelizmente, existe essa possibilidade também. O versículo 4 nos mostra esse solo que é duro, esse solo que é impenetrável. E muitas vezes, né, vão vir as aves malignas e vão tirar essa semente. Mas o texto nos mostra outros solos. E no versículo 5 diz o seguinte: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aqui a gente já vê um outro solo que não é um solo adequado para o plantio ainda. Por quê? Porque há muitas pedras ali. Esse solo rochoso, com pouca terra, ele faz com que a semente até entre, né? E ela germine logo. Por quê? Porque esse solo, ele tem uma camada fina de terra e a semente vai penetrar ali, mas ela não vai conseguir ter raízes para poder permanecer firme. Então, a gente entende que esse solo ele precisava ser preparado melhor.
Lembra quando eu falei do processo de santificação? É praticamente isso. A gente precisa preparar melhor os solos para que eles possam receber a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, ele transforma as vidas, mas muitas vezes esse crescimento precipitado, ele não traz raízes profundas para poder suportar as dificuldades da vida. Esse solo do versículo 5, com pouca terra, com pouco preparo, muitas vezes é isso. A pessoa ouve, entende e, por circunstâncias, ela simplesmente deixa de permanecer firmada em Deus. Dando prosseguimento, no versículo 6, a gente vê algumas características do porquê que essas raízes não suportaram. Diz o seguinte: mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Olha que interessante. Como Jesus está ensinando as pessoas que estão próximas dele a respeito do cuidado para que possam chegar lá na sua primavera e ter bons resultados. O versículo 6 e 5, eles nos mostram esse tipo de solo que ainda não está preparado para que floresça. No versículo 7, a parábola nos apresenta um outro tipo de solo, que diz o seguinte: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Poxa, parece que não haverá ainda um solo pertinente para um bom plantio. Nós já falamos de 2 solos, e o terceiro que aparece no texto ainda é um solo rochoso com pouca terra. Olha só, esse solo, né, rochoso e com pouca terra, no versículo 7 a gente já está, que diz o seguinte: caiu entre os espinhos. É possível que os espinhos cresçam ou seja, junto de boas sementes, desde que não arranquem as suas raízes. Isso aqui nos faz remeter a um coração que esteja dividido entre as coisas de Deus e as coisas simplesmente humanas, né, que fazem parte da nossa humanidade. E esses espinhos da humanidade sufocam o crescimento espiritual das pessoas. Esses espinhos, eles nos deixam sufocados por aquilo que é importante, que é o crescimento na graça, o crescimento no amor de Deus, o crescimento naquilo que Jesus é para nós. Jesus, ele fala sobre a confiança nas riquezas dessa terra. Aqueles que confiam na sua riqueza, aqueles que confiam na sua força, aqueles que confiam no seu braço forte, certamente estão iludidos, pois dessas coisas nunca vamos se satisfazer. Porque Jesus fala sobre nós dependermos exclusivamente do nosso Deus e não do nosso braço. Nós, como seres humanos, somos totalmente manipulados por aquilo que nós achamos ser o certo, por aquilo que nós achamos ser legal, por aquilo que nós achamos ser bonito. Mas Jesus, ele fala para dependermos do Senhor nosso Deus e nele nos satisfazermos. E isso faz com que a primavera, ou seja, que é o tempo da colheita, que é o tempo das flores ficarem lindas, seja paralisado e ali a gente não consiga entender o que são flores de uma vida cristã, resultados, né, palpáveis do que Deus faz através de nós e o que são coisas que nós deixamos ser levados, né, muitas vezes por ganância, por não entendermos o processo da primavera de Deus na nossa vida. Dando continuidade, o versículo 8, enfim, apresenta
um solo legal, um solo bom, um solo que produz coisas boas. E ele diz o seguinte: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Isso aqui é a primavera de Deus. É quando nós entendemos o nosso papel no reino de Deus. E nós semeamos para que em Deus nós possamos dar continuidade naquilo que é maravilhoso. O Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de sermos esse semeador que faz com que a semente seja lançada em terra boa. Olha que legal! Olha como Deus, Ele nos usa naquilo que é dele, naquilo que é divino. Ou seja, a boa terra são os que ouvem de bom e reto coração a palavra do Evangelho e aceitam e buscam um crescimento espiritual. Ou seja, nem todos os solos vão estar aptos a ouvir a palavra de Deus, mas há sim esperança, há sim uma primavera, há sim pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, que vão entender quem é o Senhor verdadeiramente e que vão querer crescer na sua graça, vão querer crescer no seu conhecimento. Nós cristãos temos esse objetivo. E olha, o texto bíblico ainda diz que uns vão dar fruto a 100, a 60 e outros a 30. Ou seja, não é impossível de acontecer o que o Senhor está falando através de Jesus e que Mateus escreveu, né, e relatou para nós. Jesus está relatando, ressaltando essa colheita para nos dar esperança de que pessoas precisam ouvir a mensagem do Senhor. Essa mensagem, ela precisa ser aplicada, precisa ser replicada, porque como nós entendemos, existem os solos que não vão ser férteis, mas também existem aqueles que vão entender verdadeiramente quem é o Senhor, que vão caminhar com Jesus. Caminhando agora para a conclusão dessa mensagem, eu quero dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, a frutificação no reino dos céus depende de como a palavra de Deus é recebida. Por isso, se você se identificou como um coração duro, abra o seu coração a Deus. Não selecione aquilo que você quer ouvir do Senhor, mas absorva todo o conhecimento de Deus. Porque nisso procede as coisas boas do Senhor. Nós seremos tratados, nós seremos mudados, nós seremos mais parecidos com o Senhor. Se você se identificou com um coração raso, procure ter as suas raízes fundamentadas em Deus. Não deixe com que as situações do dia a dia, não deixe com que aquilo que está machucando você o tire da presença de Deus. Agora, se você se identificou como um coração dividido, busque o Senhor. Busque o Senhor e confesse a Ele aquilo que está dividindo, tirando você da presença de Deus. Afaste da sua vida aquilo que te afasta de Deus. Não adianta a gente capinar os espinhos ou queimá-los, é preciso arrancar essas raízes, porque se não tirarmos as raízes, os espinhos voltam. Nunca confie em si mesmo, coloque Deus sempre a sua confiança. Por último, se você se identificou como um coração bom e reto, lembre-se, toda e qualquer colheita, ela precisa de tratamento em todos os processos, para que continue na próxima primavera dando frutos também. Não adianta nós termos uma colheita agora nessa primavera e na próxima nós esquecermos e deixarmos de lado. Busque sempre estar regando esse seu relacionamento com Deus, busque sempre estar sendo trabalhado por Deus, sempre estar sendo moldado pelo Senhor, para que sempre
você possa dar frutos. Não se dê por satisfeito. Mantenha a sua jornada de preparo para ter um solo cada vez mais fértil. E assim, no reino de Deus, nós vamos sempre florescer. Que esse é o nosso objetivo, até que o Senhor venha e nos tire desse mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que essa mensagem possa penetrar o nosso coração e entendermos que Deus, Ele é o maior interessado em fazer essa colheita. Então, coloque sempre o Senhor à frente de tudo, que quando chegarmos na primavera, Deus vai colher ótimos frutos. Que Deus abençoe. Muito obrigado.